Beleza. Hoje a gente vai falar do basiquinho de geometria computacional. Basicamente, a gente vai aprender, bom, como representar elementos, né, da geometria, principalmente da geometria 2D, ponta e reta, principalmente. Como a gente representa isso na memória, como a gente usa esses elementos para resolver questões de geometria, enfim. A gente vai falar um pouquinho de precisão, bem rapidinho. A gente vai falar de duas operações muito importantes na geometria computacional, que é o produto escalar e vetorial. Acho que quem fez física 1, então lembra de alguma coisa de física do ensino médio, já tem alguma noção disso daqui, mas, bom, a gente vai usar bastante aqui no contexto da geometria. A gente vai falar um pouco de polígonos, e a gente vai resolver uns exercícios. Essa parte aqui de produto escalar e vetorial, ela é muito importante, ela é o coração da geometria computacional. Eu acho que a maioria das coisas a maioria dos problemas que caem, você resolve o problema usando uma hora o produto escalar ou vetorial. As questões sempre se resumem a isso aqui, né? Sempre se diminuem essas duas operações. E aqui a gente vai falar só um pouco mais básico, né? A gente não vai falar de nenhum algoritmo mais clássico, tipo o casco convexo e a linha de varredura, que está aqui no conteúdo da segunda aula, né? A gente vai falar na segunda aula, né? A gente vai focar nesses dois algoritmos, que são os algoritmos mais clássicos de geometria, por assim dizer. Mas a gente vai usar bastante coisa do que a gente vai falar aqui nessa aula. E aí, bom. Primeiro, né, eu queria dar uma explicação de como a geometria computacional na maratona em si. Acho que a principal característica é que ninguém gosta. Tipo, eu não sei exatamente por quê, porque eu acho geometria muito legal, mas a maioria dos maratonistas não gosta muito de geometria, não vai muito com a cara de geometria. Talvez por ser um tipo de problema um pouco diferente dos problemas clássicos da maratona, né? A gente tem que visualizar muita coisa, a gente tem que lidar com um erro de precisão, enfim, é uma abordagem um pouco diferente dos problemas mais clássicos. Mas, bom, na maratona em si, a gente tem duas abordagens principais para resolver problemas de geometria. A primeira é resolve tudo num papel, e aí passa a fórmula final que você achou para o programa. Isso aqui se assemelha muito àquela geometria mais matemática mesmo, né? Tipo, mais problema de Olimpíada, de geometria, meio ABM mesmo. E tem a segunda abordagem, que é a gente usa de estruturas e funções para resolver o problema. Então, a gente meio que estrutura algumas coisas para resolver subproblemas para a gente, e aí a gente usa dessas funções que resolvem subproblemas para resolver o problema em si. Isso deixa o código um pouco mais modularizado, faz um pouco mais sentido no que você está fazendo, né? Você não vai só jogar uma fórmula lá no computador, você vai fazer uma coisa que faz um pouco que te passa um pouco do que está acontecendo ali no processo de resolução do problema. E é nessa abordagem que a gente vai focar, né? Porque, bom, se eu fosse só ficar falando da primeira abordagem, ia ser basicamente uma aulinha de Olimpíada de Matemática mesmo. Eu vou querer focar aqui em como você utiliza os recursos computacionais para resolver problemas de geometria. Bom, a gente vai principalmente falar de geometria 2D aqui, a gente não vai entrar muito na parte de geometria 3D não, mas a maioria das coisas que eu falo você vai também conseguir utilizar na geometria 3D. Mas basicamente, quais são os elementos da geometria 2D que a gente vai utilizar para representar, para conseguir representar esses elementos, né, no nosso programa? E aí, quais são os principais, né, que a gente usa normalmente em problemas de geometria? Acho que o ponto é o elemento da geometria 2D mais, mais clássico, não, né? Mas, enfim, é o menor elemento da geometria, né? Que eu digo. Você não tem nada menor que o ponto. As outros elementos, elas giram em torno do ponto. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante de a gente representar no nosso programa. E normalmente a gente só representa as coordenadas mesmo, né? Então, são dois valores x e y. Isso na geometria 3D, né? Se você for subir para a geometria 3D, você teria três coordenadas aqui. Mas basicamente, né, a gente armazena duas informações, dois valores, né, para representar um ponto. E aí, junto do ponto, a gente também tem o vetor, que é muito útil na geometria. E aí, o interessante é que o vetor a gente consegue representar da mesma forma que o ponto, porque sempre que um ponto xy, ele pode representar um vetor que sai do ponto 0, 0 e vai para o xy, né? Então, que tem esse sentido, saindo de 0, 0 e indo para o xy.
E aí, claro, né, isso aí tem módulo, sentido e direção, então isso representa a gente consegue representar um vetor com isso, que é tudo que a gente precisa mesmo. E normalmente na geometria computacional voltada para maratona, a gente utiliza uma mesma estrutura para representar essas duas coisas. Não é muito comum, não é muito incomum você ver, né, as pessoas utilizando uma mesma estrutura e com operações diferentes, né, para mexer com esses dois elementos. E aí o terceiro elemento que é bastante utilizado também é a reta. E aí, claro, tem duas formas de representar uma reta, né? Você pode ou utilizar dois pontos. Dois pontos, eles determinam uma única reta. Ou você pode utilizar de três coeficientes, né? Que são aqueles coeficientes da equação da reta mesmo, que é ax mais by mais c igual a zero. Vou falar um pouquinho mais pra frente como a gente faz isso. E aí um último elemento que a gente não vai abordar muito aqui na aula, mas que também cai bastante, é a circunferência normal. Então, a gente normalmente representa como um ponto, que é o centro, e um valor de raio. Isso aqui determina, né, a circunferência. Tem outras formas, né? Três pontos também determinam uma circunferência. Você pode utilizar de um ponto que é o centro e de um outro ponto que chega até a circunferência, enfim. Existem várias formas, a gente não vai focar muito em circunferência, não. A gente vai tentar focar nesses três elementos. O ponto e o vetor, vocês vão ver que a gente vai conseguir representar da mesma forma. A reta a gente vai utilizar de uma segunda estrutura, né? Mas a abordagem é muito parecida com o que a gente vai fazer aqui, né? E aí, beleza. Como que eu represento esses elementos em memória? Parece um pouco abstrato, né? Meio que eu tenho pontos, vetores, retas, mas como é que eu realmente concretizo isso e levo isso para o meu programa, né? Existem várias formas, então, como eu disse, aqui você precisa de dois valores, né, para representar um ponto. Você poderia simplesmente, sei lá, se você quiser representar vários pontos, você armazena num vetor de coordenadas x e coordenadas y, ou então você tem uma variável x e y para representar um ponto, né? Mas a abordagem que a gente vai seguir aqui, que é muito utilizada e que faz muito sentido, a gente tira muito proveito disso, é a abordagem de orientação a objetos. E, bom, para quem não está muito familiarizado com isso, não tem problema, né? A gente, resumindo aqui, né, a gente vai tentar basicamente utilizar de structs ou classes para representar esses elementos. Então, a gente vai meio que criar um struct de ponto, ou de vetor, ou de reta, e aí essa abordagem, criando um objeto para representar esses elementos, né, isso vai facilitar bastante nossa vida na geometria computacional, porque a gente vai conseguir manipular melhor esses elementos, né, como é um objeto, como é um pacotinho separado ali, a gente consegue manipular de forma mais fácil. E aí, bom, entre o struct e a classe tem algumas diferenças, né? Acho que principalmente em relação enfim, a ser visibilidade privada e pública, mas enfim, a gente não vai entrar muito no detalhe. Aqui, para facilitar a nossa vida, a gente vai utilizar o struct mesmo. Eu gosto de usar o struct para resolver problema de geometria, então e o struct faz quase tudo que a gente consegue fazer na classe também. Então a gente não vai utilizar de classe não, mas basicamente aqui um exemplo, né? Criei um struct para representar um ponto, e aí nessa estrutura a gente armazena duas informações, né? Que são as coordenadas x e y. E a gente vai ver que dá para botar muito mais coisa aqui dentro, e isso vai começar a ficar bem, bem interessante, né, para a gente. Bom, o que a gente consegue fazer no struct, né? Por que essa abordagem parece interessante? Bom, a gente consegue fazer construtores, então a gente consegue inicializar um ponto, isso é interessante, né, porque a gente consegue inicializar essa estrutura de forma muito fácil. Eu coloquei aqui exemplo, né, inicializar o ponto, mas, por exemplo, poderia ser inicializar uma reta, e aí sempre que, por exemplo, eu passo dois pontos, ele pode automaticamente calcular os coeficientes toda vez que ele constrói a estrutura. Então, isso é bem interessante para o código. A gente consegue criar métodos, então são funções específicas daquela estrutura, né, que vão acessar as informações que estão presentes naquela instância. Isso é interessante também para a gente, porque a gente consegue fazer algumas funções que vão manipular esses elementos. Mas o melhor, o mais interessante de todos, né, é o que facilita bastante a vida, que deixa o código bem limpo para você entender realmente o que está acontecendo na sua solução, são os operadores. A gente vai conseguir fazer, por exemplo, um operador de soma, a gente vai conseguir somar dois vetores. E aí isso vai ficar bem bonito no nosso código, porque vai ser basicamente utilizar mesmo do operador de soma
fazer a soma dessas duas estruturas, né? Então, isso vai facilitar bastante a vida. E aí, bom, essa aula eu vou focar um pouco menos nos slides, e aí eu vou tentar, principalmente, mostrar mais código e desenho. Então, é por essa abordagem que a gente vai seguir na aula. E aí, bom, deixa eu abrir aqui. Vou fazer uns exemplos, né, de como a gente utiliza o struct para representar esses elementos. E aí, como eu dei esse exemplo aqui mais clássico do... Deixa eu aumentar aqui a letra. Como eu dei esse exemplo aqui clássico do struct do ponto, né, a gente pode basicamente realmente representar um ponto dessa forma, né. E aí o interessante é que, sei lá, dá para botar outras coisas aqui dentro, por exemplo, um identificador, caso você queira identificar esse ponto de alguma forma. A gente não vai entrar muito no detalhe, não. Mas a primeira coisa que eu tinha falado, né, são os construtores. Então, a gente consegue criar um construtor de um ponto, né? Basicamente, eu vou passar um x e um y, e aí eu quero que ele construa um ponto que é algo que vai receber esses valores, né? Não vou entrar muito no detalhe de como é a sintaxe dessas coisas no C++. Eu vou basicamente tentar mostrar a forma mais simples de fazer. E aí, quem quiser aprender isso pode procurar. Bom, esse aqui está pegando o x que é dessa instância, né? E está atribuindo os valores que eu passei para ele. Mas tem uma forma um pouco mais fácil, que é basicamente fazer isso aqui. Aí ele vai atribuir, né? Ele vai ver que eu estou passando XY, ele vai atribuir esse XY ao XY que está aqui na nossa estrutura, né? E, bom, não preciso colocar nada aqui dentro do construtor, né? E, bom, aí isso aqui a gente consegue construir um ponto, né? Então, eu consigo fazer, por exemplo, um ponto A, ele vai receber um ponto que tem as coordenadas 5 e 2. Aí isso aqui é interessante, né? A gente consegue construir essa estrutura de forma muito fácil. Uma coisa interessante também que eu gosto de fazer é basicamente eu defino um tipo. Então, eu uso o typedef para definir um tipo, e aí vou chamar isso aqui de code. Pode chamar de qualquer coisa, sei lá, type, enfim. E aí, toda vez que eu utilizo toda vez que eu uso de um tipo, né, nessa estrutura, eu, na verdade, vou usar o código. E aí, se eu quiser alterar o tipo dessa estrutura, então, quer dizer, eu não quero mais pontos inteiros, eu quero que sejam pontos double. Então, eu só venho aqui e altero. Isso aqui facilita a vida, né? Caso você queira alterar a estrutura, você não vai precisar alterar em as variáveis de todos os cantos. Tem a galera que gosta de usar template. Enfim, que ele vai, toda vez que você passar um tipo de estrutura, ele vai automaticamente admitir que aquela estrutura é daquele tipo, mas acho que isso aqui fica um pouco mais simples. E, bom, agora tudo aqui vai ser nessa variável code, que na verdade é um inteiro também. E fica mais fácil de alterar. E aí, bom, eu posso inicializar essas variáveis também, então eu posso colocar, por exemplo, eu posso colocar o valor padrão como 0. Então, se eu não passar nenhum dos argumentos, ele vai admitir que esse ponto é um 0, 0. Então, ele já inicializa com um 0, 0, isso é legal também. E a outra coisa que eu falei que a gente pode fazer, né, são métodos. Então, são funçõezinhas mesmo. Então, por exemplo, eu quero calcular o módulo desse... admitindo que eu estou tratando esse ponto como um vetor, né? Imagina que é um vetor que sai do 0, 0 e vai para o xy. E aí eu estou criando uma função módulo que vai calcular o módulo, o tamanho desse vetor. E ele vai retornar o double, né? E basicamente ele vai retornar o nosso cálculo que a gente fizer para calcular o módulo do vetor. E aí é legal também porque a gente consegue, por exemplo, eu tenho esse ponto A, que, sei lá, eu vou inicializar como 5,2, e aí eu consigo mostrar na tela, ou então acessar isso rapidamente, né? Só chamando essa função. Interessante também. E, bom, acho que o principal que eu quero mostrar agora são realmente os operadores, que são o que a galera realmente usa na geometria para maratona. E aí, um operador, basicamente, a gente vai definir esse operador, né? Então,
Aqui, eu dei um exemplo aqui da gente fazer um operador de soma, que vai somar 2 pontos, ou então que vai somar 2 vetores, dependendo de como você está enxergando o que essa estrutura vai fazer, né? E, bom, um jeito de fazer isso é, basicamente, eu falo o que esse operador vai retornar, chamo essa palavra reservada operator, e passo o operador que eu quero definir, e passo o que é que vai vir depois do operador, né? Então, como eu quero somar 2 pontos, eu quero que depois desse operador venha outro ponto, e aí o que eu vou fazer é basicamente retornar um ponto que é a soma dos dois, né? Então, que é o ponto x mais x, que é o nosso x da estrutura mesmo, ao ponto y mais y. E aí, o que é muito legal é que, por exemplo, agora eu posso definir 2 pontos, 5, 2, e sei lá, um segundo ponto aqui, que é o ponto B, vai ser 10, 7. E aí, eu consigo fazer operações muito fáceis com esses elementos, basicamente só utilizando o operador mesmo. E aí, se eu estivesse enxergando isso como vetores, né, basicamente, eu conseguiria somar eles de forma muito fácil. E o código fica limpo e você consegue enxergar exatamente o que a sua solução está fazendo, né? Se você fosse utilizar, por exemplo, funções, sei lá, soma vetor, ficaria meio feio, né? Ficaria uma coisa meio grande aqui no código, e aí isso aqui facilita a vida. Bom, acho que era isso que eu tinha para mostrar de estrutura. Normalmente, todo código de maratonista que você vê resolvendo problema de geometria vai ter uma estrutura de ponto dessa, porque, bom, se você estiver fazendo uma competição online, né, você pode só copiar e colar a sua estrutura. Eu tenho aqui a minha que é bem grandinha. Posso mostrar ela depois. Mas, bom, você pode só copiar e colar o código, mas mesmo até em maratona presencial, em que você não pode copiar nada, faz muito sentido você definir isso aqui lá na hora, porque, bom, isso aqui facilita a sua solução, né? Você vai conseguir enxergar melhor o que a sua solução está fazendo. Eita, o José aí. O José falou que fica fácil somar vários vetores, então, por exemplo, se eu tivesse várias coisas, né, eu poderia fazer A mais B, mais C, mais D. E, sei lá, se eu fosse utilizar de funções, né, ficaria bem feio isso aqui, ficaria, tipo, vários somas encadeados. Isso aqui é horrível. Então, faz muito sentido a gente ter esses operadores, né, isso facilita bastante a vida. Bom, aí da mesma forma, dá para definir vários operadores, né, dá para só vir aqui copiar e colar. Então, eita, acho que o meu Sublime deu uma bugada aqui, deixa eu reabrir uma coisa. Mas, bom, dá para definir vários operadores, né? A gente normalmente utiliza esses principais... tá até aqui uma template, né? A soma, subtração, a multiplicação, divisão por um inteiro. Aqui eu também utilizo de operadores para definir os produtos vetoriais, os produtos escalar e vetorial. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui tem operador de menor, né? Isso aqui ajuda a gente, por exemplo, a ordenar os pontos. O sort mesmo, ele requer que a sua estrutura tenha um operador menor para ela funcionar, né? Então, definindo isso aqui, você poderia, por exemplo, ordenar um vetor de pontos. E aí o C++ faria isso só utilizando esse operador aqui. Eu defini aqui só para ordenar em relação ao eixo X. E aí, se tiver o X igual, ele ordena em relação ao eixo Y. Tem outras formas de fazer ordenação também de pontos, tipo ordenação pelo ângulo, né? Você pode ordenar os pontos em relação ao ângulo deles, em relação a um ponto central, um ponto de referência. Isso, inclusive, é um dos problemas difíceis que tem lá no GitHub. Se der tempo, a gente mostra. Enfim, deixa eu reabrir aqui o coisa. No Vim isso não acontece. Pois é, eu atualizei o Sublime, ele tá meio crachado agora. Bom, vou só definir aqui o de menor, porque é interessante. Eu só tenho que trocar a ordem aqui, porque na verdade eu faço... se é o ponto menos o ponto O, então tem que ser a coordenada do ponto, menos a coordenada do ponto O.
Top. E aí a gente tem o structzinho bonitinho. Esse aqui é pro ponto, né? Então a gente consegue replicar isso e fazer uma coisa muito parecida para retas. Então, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de line. Aí, bom, uma reta não é representada por x, y, né? Na verdade, a gente pode representar ela como três coeficientes, que é aquela ideia que eu falei da fórmula mesmo, da reta, né? Que é ax mais by mais c igual a zero. Dessa forma a gente consegue representar a reta, ou então, por exemplo, a gente poderia usar a estrutura de ponto que a gente chamou aqui em cima e representar isso como dois pontos, P1 e P2. E aí esses dois pontos definem a única reta, né? A gente consegue representar dessa forma também. Varia um pouco de como a gente faz. E aí, o legal, eu até tenho aqui, que é um construtor da linha, que se você dá dois pontos, você passa dois pontos e ele já calcula automaticamente os coeficientes. E aí você consegue, na verdade, ter as duas informações aqui na estrutura, é bem legal isso. E fica bem claro o código lá embaixo, né, quando a gente estiver utilizando isso, que a gente só está passando as coisas, a gente não está fazendo nada lá dentro. A gente está meio que modularizando toda essa ideia, né. Esqueci de falar também, a gente pode ter dois construtores, não tem problema, desde que eles tenham uma interface diferente, né. Então, eu posso ter por exemplo, um construtor vazio que vai atribuir algumas coisas se eu não passar nenhum parâmetro. E posso ter um outro construtor que vai fazer uma certa coisa se eu passar dois pontos, né. Eu tenho até aqui um structure de circunferência aqui, tem 4 construtores. Mas, bom, a mesma ideia, né, para fazer esse structure de linha. De reta. E aí, beleza. Eu codei ali as estruturas, a gente vai usar um pouquinho mais pra frente. Principalmente nas questões mais difíceis, esse structure ajuda bastante. Ele deixa o código bem simples, bem claro. Nas questões mais fáceis que a gente vai abordar, a gente não vai utilizar ele tanto, porque às vezes às vezes é só uma reta, ou então só um ponto, a gente consegue só armazenar em variáveis mesmo. Mas, bom, quando a complexidade quando a dificuldade da questão começa a subir, essas estruturas começam a ficar bem úteis. E aí, bom, o problema que a gente se depara frequentemente em geometria computacional é o problema de precisão. A gente normalmente tem questões em que a gente é obrigado a trabalhar, né, com variáveis reais para representar o problema. E a gente pode cair num problema de precisão, onde a gente acha que o nosso problema está fazendo uma coisa, mas na verdade, por problema de precisão, está acontecendo outra. E aí, bom, eu trouxe um exemplo aqui que é basicamente, eu defino três variáveis, né, A, B e C. E A vai receber 1/3, o B vai receber 4/3 e o C vai receber 5/3. E aí eu estou fazendo um if que é A mais B diferente de C, e que teoricamente estaria errado, né, na matemática normal, porque 1/3 mais 4/3 realmente dá 5/3. Mas a gente não está contando aqui com o fato de que a variável real, double, ela não consegue representar essa dízima periódica de forma exata. Ela faz uma aproximação, né, que é para caber na estrutura de como ela armazena o valor, o número. Enfim, não vou entrar em muito detalhe de como funciona, mas basicamente vai ter um erro associado a essas dízimas. Às vezes a variável consegue armazenar o número de forma exatamente precisa, né? Isso depende basicamente de qual o número e se isso conversa bem com como ela armazena essas variáveis. Mas, bom, essa dízima periódica que eu peguei de exemplo, ela não consegue armazenar de forma precisa. E aí, se você se você fizesse, por exemplo, A mais B é igual a C, ela não ia ela não ia retornar a verdadeiro, né? Ela não ia entrar nessa condição. Eu botei aqui diferente e ele realmente mostra o eta. Tá aqui no exemplo. E aí, claro, eu mandei mostrar, né, o A, o B e o C, pra gente ver como é que tá armazenado. E você pode ver aqui, né, que um terço, por exemplo, era para ser uma dízima periódica infinita, e aí, chegando aqui nas últimas casas decimais, tem um erro associado, né, porque ela não consegue representar tudo. E aí, esse erro acumulou no A e no B, quando a gente somou esses erros, deu um valor diferente do que era no C. Enfim, teve essa confusão aí de precisão mesmo.
E aí você pode acabar tomando um WA sem nem saber o que está acontecendo no seu código, porque isso aqui parece que funciona, né? Mas na verdade não funciona direito. Tem alguns outros problemas, tem alguns outros problemas associados à precisão, né? Então, por exemplo, se eu estiver utilizando muitos doubles, e aí eu estou fazendo muitas operações com esses doubles, os erros associados podem se acumular, e aí um erro que era bem pequenininho, que está aqui no pontinho, pode chegar numa casa decimal considerável, né? Dependendo da quantidade de operações que você faz com essas variáveis reais. Então, não vou entrar no detalhe porque é muito específico, mas pode ser que aconteça. E para esse exemplo aqui mais básico de igualdade, que normalmente acontece com mais frequência, a gente tem uma forma um pouco clássica de lidar com esse problema de precisão, né? Que é a gente nunca utiliza o operador de igualdade com variáveis double, né? Então a gente nunca compara essas variáveis diretamente. O que a gente faz é a gente define uma variável chamada EPS de precisão, e aí essa variável vai ter um valor bem pequeno. Normalmente a gente utiliza 10 a menos 6, porque é a precisão que algumas questões pedem, né? Então, às vezes a questão pede que a precisão seja de pelo menos 6 casas decimais, ou então que seja pelo menos de 10 a 6, 10 a menos 6. E aí, bom, faz sentido utilizar esse valor, então o menor ainda, né? 10 a 7, 10 a 8. E o que a gente faz, né? Em vez de utilizar o operador de igualdade, a gente faz uma diferença absoluta entre os valores, né? Então a gente nunca vai fazer A igual a B com variáveis reais. A gente faz basicamente a diferença absoluta menor que um EPS. Então, se a diferença absoluta for muito pequena, quer dizer que provavelmente foi só um erro de precisão mesmo, e essas variáveis teoricamente são iguais. Isso aqui é bem comum para a gente conseguir lidar com o problema de precisão. Top. E aí agora a gente vai entrar na parte mais importante da aula, que é produto escalar vetorial. Como eu disse, essas são operações muito importantes na geometria computacional. Acho que a maioria das questões você consegue reduzir a um problema que é utilizar produto escalar e produto vetorial. Normalmente até nos algoritmos, por exemplo, o algoritmo de casco convexo, que eu vou mostrar na segunda aula, vai utilizar bastante do produto vetorial também. Então, são duas operações muito úteis para você conseguir se situar, né, nesse espaço geométrico. Você conseguir se situar onde é que, como é que uma coisa está em relação à outra. Enfim, vou mostrar um pouco mais para frente. O produto escalar, ele é uma definição de produto de vetores. E aí é uma definição que você vai multiplicar dois vetores e ele vai te retornar um escalar. Por isso que é produto escalar, né? E um escalar é um produto, é um valor real mesmo, né? Então, pode dar um inteiro, um real, mas o resultado vai ser um valor escalar. E aí tem aqui a formulazinha, só botei aqui para dar uma resumida, né? Eu vou tentar mostrar isso melhor no GIFzinho que eu botei no próximo slide, desenhando um pouco quando a gente for resolvendo algumas questões. Mas basicamente, né, a gente vai ter dois vetores, eles vão ter coordenadas x1, y1, x2, y2, e o produto escalar vai ser basicamente a soma dos produtos das coordenadas, né? Então, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Tem uma outra forma de enxergar essa forma, né? Que é basicamente pegando o módulo do vetor 1 vezes o módulo do vetor 2 vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. E aí essa fórmula é bem interessante porque a gente consegue achar o ângulo entre os dois vetores só utilizando o produto escalar, né? Então, jogando esses dois valores aqui, dividindo do outro lado, a gente consegue achar o cosseno do ângulo de forma rápida. Mas, bom, o que representa esse valor, né? O que esse valor quer dizer em relação a esses vetores? E aí eu achei um gifzinho legal para representar um pouco isso. Aqui a gente tem dois vetores, né? O V e o U. E aí, claro, eu deixei o Veta fica parado e a gente rotacionou para ver como é que funciona, né? Esse produto, como é que esse valor se altera em relação à posição desses dois vetores. E aí vocês podem perceber que quando os dois vetores estão perpendiculares, né? Então, quando tem um ângulo de 90 graus entre eles, vai ter que esperar rotacionar de novo, porque ele é bem lentinho. Mas quando esse vetor chegar aqui de forma perpendicular, né? Esse produto escalar vai dar zero, né?
Então, essa é uma característica importante do produto escalar, que é quando os dois vetores estão perpendiculares, o valor dele é zero. Então, isso é até uma forma interessante de você saber se dois vetores estão perpendiculares, é justamente analisando se o produto escalar é zero, e é uma forma muito simples de fazer e que pareceria muito complicada se você não tivesse essa operação. Você teria que fazer algumas coisas estranhas no computador, pelo menos, para saber que as duas coisas estão perpendiculares. Aqui a gente só usa da definição mesmo. E, bom, esse valor também ele é máximo em relação em valores absolutos, né? Ele é máximo quando ele está paralelo, quando os dois vetores estão paralelos, né? Você pode ver que ele chega aqui no máximo positivo e no máximo negativo quando eles estão paralelos. E quando eles estão no mesmo sentido, né? Esses valores são positivos, né? Então, basicamente, quando esse ângulo daqui entre os dois vetores é agudo, é menor que 90 graus, o valor é positivo. Vocês podem ver que a curva está aqui para cima. E à medida que esse ângulo aumenta de 90 graus, né, quando ele passa a ser obtuso, o valor passa a ser negativo. Então, essa é uma outra característica que a gente consegue falar, né, para dois vetores, que é se o ângulo deles é maior ou menor que 90 graus, só olhando o sinal do produto escalar. E aí, acho que essas duas características são as mais importantes, né, que é essa coisa do ângulo, você conseguir saber se o ângulo é maior ou menor que 90 graus, só olhando para o sinal do produto escalar, e saber se esses dois vetores são perpendiculares, olhando se esse produto escalar deu zero, né. Isso são coisas importantes que a gente vai ver mais para frente como é que a gente utiliza, mas são propriedades muito úteis para você conseguir se situar num problema geométrico. E aí, eita, eu pulei aqui. A nossa segunda definição, né, de produto vetorial. O produto vetorial é um pouco mais útil que o produto escalar, a gente consegue fazer um pouco mais, a gente utiliza mais, né, ele nos problemas de geometria. E é bom, é uma segunda definição de multiplicação de vetores, né, em que basicamente aqui a gente não vai ter um resultado escalar, né, a gente vai ter um resultado vetorial, por isso que a gente chama de produto vetorial, né, o resultado dessa multiplicação vai ser um segundo vetor. E existem algumas características que são úteis, né, em relação a essa definição dele retornar um vetor, mas para a gente não é muito útil o fato dele retornar um vetor, não. Aqui a gente tem um exemplo, produto vetorial entre A e o B vai gerar esse vetor aqui, né, que é perpendicular aos dois vetores, mas a gente não vai utilizar muito essa ideia, não, desse vetor. A gente quer saber mais o módulo desse vetor, né? Então a gente quer saber o tamanho desse vetor aqui. Esse valor que vai ser importante para a gente. Então, apesar do produto vetorial realmente retornar um vetor, pelo menos na geometria 2D, a gente está um pouco mais interessado no tamanho, no módulo desse vetor, né? E aí, claro, a gente vai também utilizar de um resultado escalar, que seria só o módulo do vetor. O Guilherme mandou a dúvida, o ângulo é em graus ou em radianos? Você fala esse ângulo aqui? Acho que não importa, depende da sua definição de cosseno, né? Se o seu cosseno está recebendo um ângulo em radianos ou em graus. O cosseno que é implementado no C++, ele usa radianos, então tem que ter cuidado com isso, né? Pra você não ficar jogando ângulos em graus lá. Bom, dá pra falar um pouco mais pra frente também. Mas, nesse caso aqui, quando a gente jogasse de um lado para o outro, né? Se você quisesse realmente achar esse ângulo, a gente não utilizaria da função cosseno, né? A gente utilizaria da função arco-cosseno, que é o inverso do cosseno, né? Justamente porque a gente vai ter que passar esse cosseno para o outro lado. Então, na verdade, a gente quer o ângulo que dá aquele cosseno. É isso que a função arco-cosseno faz. Mas o C++ também utiliza, também ele vai te retornar isso em radianos. Tem que ficar esperto. Mas, bom, voltando aqui para o produto vetorial, né? Como eu disse, o que a gente está interessado vai ser no valor do módulo desse vetor. Então, a gente vai trabalhar também com o valor escalar. E aí, eu passei aqui a fórmula, que é basicamente... é muito parecido com o que a gente tinha antes, mas o produto escalar do primeiro vetor, o produto vetorial do primeiro vetor 1 com o vetor 2, vai ser basicamente x1 vezes y2 menos y2 vezes x2. E aí, vocês podem perceber que faz diferença aqui a ordem em que eu multiplico. Então, essa é uma das propriedades do produto vetorial, né? Essa ordem importa, e a única diferença que vai fazer na ordem é no sinal do produto vetorial, né? Então, se eu fizer A com B
pode ser que dê positivo, nesse caso aqui deu positivo, mas se eu fizesse B com A, daria negativo, daria um vetor aqui para baixo, esse módulo seria negativo. A gente também tem essa informação, né? Aqui no produto escalar não faz diferença a ordem que você faz a operação. E a segunda formulazinha, né? Módulo vetor 1 vezes módulo vetor 2 vezes o seno do ângulo. A gente não vai utilizar tanto essa fórmula, não. A gente vai mais focar nessa daqui mesmo. E, como eu disse, vai ter algumas propriedades interessantes que nem teve aqui no produto escalar. Mas uma terceira propriedade também que é muito interessante do produto vetorial é que esse valor, né? O tamanho desse vetor que ele gera, né? Ou então esse escalar aqui que a gente está calculando com essa fórmula, ela é a área do paralelograma gerado pelos vetores A e B. Então, eu acho que dá para ver aqui na imagem que seria essa área daqui, né? Que é gerada pelos dois vetores. E aí isso vai ser muito interessante para a gente, mais tarde, calcular a área de triângulos, porque vai ficar muito fácil calcular a área dos triângulos utilizando a metade desse valor, né? Que seria só essa área daqui de dentro. Sem contar essa área daqui de fora, seria só a metade mesmo. Bom, a gente vai ver mais à frente, mas essa fórmula aqui informa isso pra gente, né? Porque realmente a forma de calcular a área de um paralelogramo é o tamanho dos dois vetores vezes o ângulo entre eles, né? O seno do ângulo entre eles. Enfim, essa ideia da área vai ser bastante interessante um pouco mais pra frente, vou mostrar ela. Mas agora, voltando um pouco também para a análise que a gente tinha feito lá do produto escalar, aqui a gente tem uma coisa um pouco inversa com o que a gente tinha no produto escalar. Aqui, quando os vetores eles são paralelos, a gente tem um valor nulo, então o nosso produto vetorial dá zero. No produto escalar antes, a gente tinha que esse valor era máximo, né, quando eles eram paralelos. E aqui, quando os vetores são perpendiculares, esse valor é máximo. Então, a gente tem são coisas um pouco contrárias, né? Um pouco duais em relação a outra operação. E aqui uma coisa interessante é que é muito fácil de saber se esses vetores estão paralelos, porque é só ver se o valor deu zero. E aí uma segunda coisa que é bastante interessante que a gente tinha analisado antes, que é o sinal do produto escalar, né? Porque o sinal do produto escalar informava se aquele ângulo era agudo ou obtuso. Aqui a gente vai ter uma coisa muito parecida, mas um pouco mais interessante, que é, vocês podem ver aqui que quando os dois estão paralelos vai dar zero, mas quando o vetor B está na esquerda, está virado para a esquerda do vetor A, então nesse caso aqui, né, vocês podem ver que o vetor tá aqui, e em relação ao vetor A, o vetor B está para a esquerda. Quando isso acontecer, esse valor do produto vetorial vai ser positivo. Então vocês podem ver que quando ele estava para lá, o vetor subiu para cima, então esse valor deu positivo. Quando o vetor veio para cá, para a direita, né, em relação a esse vetor aqui, esse produto é negativo. E aí isso é uma coisa muito interessante para a gente utilizar um pouco mais para frente, a gente vai mostrar, porque a gente vai ter uma noção espacial da onde um ponto se encontra. A gente vai conseguir dizer se um ponto está à esquerda ou à direita de uma reta, por exemplo, só utilizando o produto vetorial, e que seria uma coisa muito difícil de fazer sem o produto vetorial. Bom, enfim, fazendo um resumo aqui, né, dessas duas operações, a gente vai tentar aplicar isso mais pra frente, eu vou tentar desenhar um pouco melhor, pra vocês entenderem como é que a gente utiliza disso. Mas basicamente, né, o produto escalar, quando os dois vetores são perpendiculares, o produto é máximo, em valores absolutos, né, então pode ser o máximo positivo ou negativo, dependendo se ele está no mesmo sentido ou não. E sempre que os vetores forem paralelos, a gente vai ter um valor zero, um valor nulo. Quando o ângulo é agudo, a gente vai ter um produto positivo, e quando o ângulo for obtuso, a gente vai ter um produto negativo. Então, aquela ideia do ângulo ser pequeno, né, ser menor que 90, o valor vai dar positivo. Se o ângulo for muito grande, maior que 90, o produto vai ter negativo. Isso também vai ajudar a gente. E aí, bom, o produto vetorial, são coisas contrárias, né? Quando os vetores estão perpendiculares, o produto vetorial é zero. Quando os vetores estão em paralelo, esse produto é máximo em absoluto. Quando o vetor B, o segundo vetor, está à esquerda do vetor do primeiro vetor, do vetor a gente tem que esse produto é negativo. E quando esse vetor está à direita, a gente tem esse produto negativo. A gente vai ver como é que é útil isso mais para frente. E ele também representa a área do paralelogramo, que também vai ser uma coisa muito interessante que a gente vai utilizar,
principalmente para calcular a área de polígonos, que eu vou falar um pouco mais para frente. E agora vamos resolver algumas questões. Acho que a primeira que eu separei aqui é do CSS. Uma questão bem clássica que a gente vai resolver com produto vetorial. E, bom, alguém tem alguma dúvida antes da gente ir para a questão? Não precisa ficar muito claro o que é o produto vetorial escalar. Acho que aquelas duas propriedades vão ser aquelas propriedades que eu citei vão ser as coisas mais úteis. A gente vai trazer isso de volta nas questões. Bom, como ninguém tem nenhuma dúvida, vamos começar aqui a questão. Basicamente, a questão ela vai te dar uma reta, e essa reta ela vai passar pelos pontos P1 e P2. Ele vai te dar as coordenadas desses pontos, né? E ele também vai te dar um ponto P3, um terceiro ponto. E aí a sua task, né, é determinar se o ponto P3 está ou à esquerda ou à direita da linha, ou se ela toca na linha. Então, basicamente isso que a gente vai querer fazer, né? E aqui a gente tem que saber se ele está à esquerda ou à direita em relação ao sentido P1, P2, né? Então, deixa eu abrir aqui o desenho. E a gente pode desenhar um P1, e aí nesse P1 aqui a gente vai gerar uma reta, né, que vai do P1 para o P2. E aí nesse sentido aqui, no sentido que vai de P1 para P2, a gente tem que esse lado aqui seria a esquerda, né? Esse lado aqui seria a direita. E aí a questão, ela vai dar um terceiro ponto para a gente, né? Que é um ponto P3. E aí ela vai perguntar, esse ponto está na direita, nesse caso aqui está na direita, né? Mas ele vai estar na direita, vai estar na esquerda, ou ele vai estar na reta. Então vai estar em algum lugar da reta aqui, né? Essa reta ela se estende por todo o plano, né? Então ela é definida por dois pontos, mas não é um segmento de reta, né? É uma reta mesmo. Ela vai cortar todo o plano. Então, o ponto P3 poderia, por exemplo, estar numa posição aqui. Né? Left, right ou touch. Vão ser os três tipos de resposta. Alguém tem alguma ideia para resolver esse problema? Enquanto eu bebo água? Spoiler, vai usar produto vetorial. Pode ligar o microfone, então falar aí no chat qualquer coisa, mas se não tiver entendido a questão direito também. Mas pode chutar qualquer coisa aí do início, a gente vê o que sai aí das iniciativas. Tem que calcular e olhar se é positivo ou negativo. Mas o que a gente vai calcular? O escalar. O escalar, ele não vai dar muita informação pra gente em relação à esquerda ou direita, né? O escalar, ele vai dar mais, a informação principal do escalar é mais em relação ao ângulo, e se essas duas coisas estão paralelas, né? Então é o vetorial. Exatamente, é o vetorial, né? Que nem o que ele falou aí também. É isso aí. Se o produto vetorial desse vetor aqui, ó, que é o P1, P2, P1, né? Com esse vetor aqui, que é o P1, P3, se esse valor for negativo, que nem teoricamente vai ser aqui, né? Esse ponto vai estar para a direita. Se o valor for positivo, o ponto vai estar para a esquerda. E aí o melhor é que se o valor for zero, eu sei que ele está exatamente na reta, né? Então, o produto vetorial, a gente vai conseguir resolver exatamente esse problema. Bom, aqui eu comecei a falar de vetores, né? A gente só estava com pontos.
E eu transformei em vetores justamente para a gente conseguir utilizar das duas operações vetoriais, de produto escalar e produto vetorial. Mas repara como é interessante, né? Só utilizando essa definição, a gente consegue saber exatamente a posição de um ponto em relação à reta. E isso seria uma coisa extremamente complicada de fazer se você não utilizasse essa operação, porque, veja, tem muitos casos diferentes. Então, sei lá, você poderia afirmar que, se um ponto estiver, sei lá, mais à esquerda, se tiver uma coordenada x menor, talvez é porque ele esteja na esquerda, né? Alguma heurística assim do tipo. Mas aí, sei lá, você pode ter uma reta que é assim, ó. É 100% reta, né, em relação paralela ao eixo x. E aí você não sabe, né? Você não tem mais nenhuma informação de menor ou maior. Enfim, existem muitos casos, né? Pode estar assim, pode estar assim, pode estar inclinado. E, bom, fica um problema difícil de resolver para saber se está à esquerda ou não em relação a essa direção aqui. Mas é muito fácil de resolver com o produto vetorial. A gente literalmente calcula o produto vetorial e acha o sinal dele. É basicamente isso que a gente faz. E aí a gente vai basicamente tentar fazer uma funçãozinha, que aí normalmente a galera gosta de chamar essa função de esquerda. Eu chamo de outras coisas, mas acho que esquerda é intuitivo, né? E aí basicamente a gente vai passar o ponto P1, P2. A gente vai passar um terceiro ponto, que é o P3. E aí essa função vai retornar para a gente se, basicamente, né, se o ponto está à esquerda, está à direita, ou está colinear, né, está no meio, em relação à reta, ao sentido da reta P1, P2. Então, partindo de P1 e indo para P2, né? E bom, a gente vai definir essa função porque a gente vai ver que mais para frente a gente vai utilizar bastante dela. Então, essa função começa a ser utilizada em outros problemas de geometria. Então, é interessante a gente ter uma versão dela já pronta. E uma coisa que eu não falei aqui também é que a gente agora está tratando com vetores, né? E a gente tem pontos. Então, na verdade, esse vetor aqui, que é o P1, P12, né? P21, eu acho. Ele vai ser basicamente o P2 menos o P1. Então, a gente tem que tirar essa referência, né? Que a gente está utilizando, que é o P1. E aí é a mesma coisa para o P3. P3 menos P1, né? Então, esse aqui vai ser esse vetor daqui. Esse daqui vai ser esse vetor daqui. E aí, basicamente, a gente vai querer fazer o produto vetorial entre eles, né? Eu não falei ainda, mas eu citei aqui no meu código, né? Que eu tenho um operador que ele faz o produto vetorial. E aí eu defino ele como esse chapeuzinho aqui. Basicamente, né? Toda vez que eu fizer um ponto, um chapeuzinho ou outro, ele vai me retornar o produto vetorial entre esses valores. E aí percebe que a fórmula é justamente aquilo que a gente tinha discutido no slide, né? Bom, acho que dá para implementar agora. Deixa eu, deixa eu abrir aqui. A gente não vai utilizar esse slide. Mas a gente vai definir agora o produto vetorial. Da mesma forma, né? Ele vai retornar um. Você pode colocar qualquer coisa aqui, desde que seja operador. Tem alguns caracteres lá especiais para isso. Mas, bom, a gente vai definir esse produto vetorial. Eu vou só copiar daqui que está no meu código. Esse produto aqui menos esse produto aqui, né? E aí, beleza. Deixa eu ler a entrada do problema aqui primeiro. São casos de teste. E aí, no caso de teste, eu vou ler 3 pontos, né? Eu vou definir esses pontos aqui fora. P1, P2, P3. E aí, repara que fica legal de ler também a entrada, porque fica bem simples, né? A gente basicamente lê o P1x e o P2x. P2, P1y no caso. E lê esses 3 pontos. Beleza, deixa eu só compilar isso aqui, porque eu não tinha nem compilado o script. Talvez
Talvez possa ter dado errado. Aqui é T. Vou aumentar aqui um pouquinho o terminal também. Bom, eu li os 3 pontos. E aí agora o que a gente vai querer fazer é basicamente definir aquela função esquerda, né? Então, eu vou mandar retornar um inteiro, porque vão ser 3 respostas, né? Ou ele vai estar na esquerda, ou ele vai estar no meio, ou ele vai estar na direita. Então, eu vou fazer com que isso retorne ou 1, ou 0, ou menos 1. E aí, esses 3 valores vão representar o que essa função retornou para a gente. Bom, eu vou querer passar os 3 pontos, né? Como eu tinha dito. E aí, aqui dentro, a gente vai basicamente fazer aquele... Vou usar o código aqui. A gente vai basicamente fazer aquele produto vetorial, né, que eu tinha falado. Então, a gente vai pegar o vetor, aquele primeiro vetor, né, que é o vetor P2 menos P1. A gente vai fazer o produto vetorial com o P3 menos P1. E aí, dependendo do sinal desse valor, a gente vai ter diferentes casos, né. Tá vindo um carro de som aqui, talvez daqui a pouco eu desligo o microfone rapidinho. Mas, basicamente, 3 valores, né? Ou é positivo, ou é negativo, ou é nulo. E dependendo disso, eu retorno a resposta. Rapidão, deixa só o carro passar aqui. Bom, basicamente esses 3 casos, né? Se for 0, a gente retorna 0, que quer dizer que está colinear, né? Tá paralelo. Se for menor que 0, a gente retorna menos 1. Se for maior que 0, a gente retorna 1. E aí, o que cada uma dessas coisas significa, né? Esse aqui quer dizer que o ponto P3 está no meio da reta. Esse aqui quer dizer que o ponto P3 está na direita. E esse aqui representa que está na esquerda. Porque, como eu disse, né? Quando o produto vetorial é positivo, quer dizer que esse vetor aqui está direcionado para a esquerda em relação ao vetor P2P1. E é basicamente essa a nossa função esquerda, né? Tem como reduzir isso aqui para ficar mais bonitinho, mas bom, a gente não vai precisar muito disso. Basicamente a gente vai só coletar essa resposta que a esquerda passa para a gente. A diferença for igual a 1, eu falo que está para a esquerda. Se menos 1, eu falo que está para a direita. Se for 0, eu falo que tá tocando. Deixa eu pegar o Teams aqui. Acho que é só isso. Vamos ver isso aqui, só para parar de falar. Left, right touch. Essa questão ela é mais clássica, mas você aprender a implementar essa função esquerda, e a gente vai ver que a gente utiliza bastante isso. Eu utilizo em questão até hoje, essa ideia de utilizar esse produto vetorial para ter uma noção de como um ponto está em relação à reta. Parece muito específico, mas na verdade isso generaliza bastante nas questões. Mas, bom, alguém tem alguma dúvida em relação ao produto vetorial? Em relação a essa aplicação, né, do produto vetorial? Aqui no CP Algorithm a gente tem algumas outras propriedades. Aqui, né, falando que não importa a ordem que você faz. Algumas propriedades comutativa, distributiva. Aqui essas aqui são realmente interessantes, né? Essa segunda aqui, por exemplo. Se eu tenho um vetor A e eu quero saber o tamanho do vetor A, eu só faço raiz quadrada do produto escalar entre A e A.
E isso aqui vai me retornar o tamanho, né, o módulo desse vetor. Esse aqui também é interessante, que é a projeção de A em B. Então, acho que seria algo tipo assim, né? Eu tenho esse vetor A aqui, e, sei lá, eu tenho esse vetor B aqui. E aí a projeção, né, seria como se tivesse uma luz aqui, né? Ele realmente projetasse isso a 90 graus aqui com o vetor B. E aí, essa distância aqui, né, que seria a projeção, a gente calculou daquela forma ali, que é a produto vetorial de A com B dividido pelo módulo de B. Às vezes isso é útil. E aí aqui também tem aquela forma do cosseno, né, que eu tinha falado, você só joga esse aqui para o outro lado, aí tira o arco cosseno, então a gente consegue achar o ângulo entre os dois vetores. E perceba que esse aqui é o menor ângulo entre os dois vetores. Se você quiser o ângulo numa rotação horária ou anti-horária, isso vai mudar um pouco. Mas, bom, esse aqui é bastante útil para a gente achar esse ângulo. E aqui é a quinta propriedade, é aquilo que eu tinha falado dos ângulos, né? Que quando esse ângulo aqui entre o A e o B ele é menor que 90 graus, né? Quando esse ângulo é agudo, esse produto vetorial vai dar positivo. Então, e se caso esse vetor aqui seja um pouco mais angulado, se esse alfa aqui for maior do que 90 graus, aí esse produto passa a ser negativo, né? Beleza. Aqui ele também ensina a fazer, né, esse stroke de ponto. Aqui tem até um ponto 3D. Enfim, tem algumas coisas bem legais aqui no CPU Algorithm. E algumas propriedades aqui do produto vetorial também que a gente já tinha citado, né? Aqui a gente tem que o produto do A vetorial B é positivo e se você faz B vetorial é negativo. Então, é só colocar um sinal de menos, né? Essa é uma das propriedades. Enfim, aqui em cima ele fala da área também. Ele fala dessa ideia de esquerda e direita. Tem algumas coisas interessantes aqui. E tem algumas aplicações também, né? Por exemplo, aqui você consegue usar produto vetorial para fazer interseção de retas. Isso aqui é legal. Tem várias formas de fazer, né? Essas operações geométricas. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes. Tem como você fazer com os coeficientes A, B e C também. Acho que é só uma pesquisada rápida no Google, você consegue achar uma fórmula e implementar uma funçãozinha você mesmo. Caso você precise usar, né? Mas essas ideias de modularizar esses trabalhos para funções deixa o código bem, bem mais claro. E bom, acho que dá para a gente fazer essa segunda questão aqui. Ela é um pouco mais complicada, a ideia dela, mas o código é bem simples. Eu vou ler aqui a questão e aí a gente vai tentar resolver ela juntos. Tiago, Oi. tem pergunta no chat. Eita. Se as redes forem paralelas. Eita, tem muita pergunta no chat, calma. Sim. Tá aqui mais. Mas se elas forem paralelas, elas se tocam, mas a resposta ali daria left? Deixa eu ver aqui. Você fala nessa interseção de retas aqui, né? O problema maior, eu acho que é que esse cross aqui vai dar zero. E aí você vai dividir por zero, vai explodir isso aqui. Provavelmente você tem que lidar isso na mão, né? Você tem que fazer um if aqui dentro. Tipo, if, essa condição aqui, elas vão ser paralelas. Aí eu retorno alguma informação falando, né? Essas retas são paralelas, não tem interseção. Ou então essas retas são paralelas e são iguais, tem interseção em todos os pontos. Enfim, um if resolve. Isso aqui está admitindo que as retas se intersectam. Né? Você tem que tratar isso, caso contrário. Calma, eu acho que você estava falando. Você estava falando da última questão do CSS, Gilson? Elas nunca vão ser paralelas porque a gente parte da mesma referência, né? Então, no caso, se elas forem paralelas aqui, né? Elas vão ser realmente. Elas vão coincidir aqui nessa reta. Não teria como ter uma coisa. Não ter uma coisa assim, né? Como elas partem do mesmo ponto. E aí, caso seja o caso, né?
disso aqui acontecer, desse aqui ser o P3, por exemplo, esse produto aqui, ele daria zero, né? O produto vetorial. E aí você sabe que é paralelo. Você sabe que está na mesma reta. Aí daria touch a resposta. Esse plugin do CF++ é top. É o Léo que fez ele. Mas, bom, enfim. Voltando aqui pro... Tem algumas coisas interessantes aqui, tipo modo noturno. Voltando aqui para a questão, né? Você tem essa cidade aí, que ela é um plano, e aí você vai ter N retas infinitas, então uma reta corta todo o plano, infinitamente, e a gente vai chamar isso de como se fossem pistas, né? Como se fossem estradas, e aí cada estrada é definida por uma equação de reta, ax mais by mais c igual a zero, e aí ele te dá que a e o b não são nulos. Isso vai ser interessante pra gente, que vai matar uns casos de borda. Mas, bom, essas rodovias dividem o plano em regiões conexas, possivelmente infinitas, né? Porque, às vezes vai ficar uma região que se estende até o infinito, enfim. E aí a gente chama essas regiões de blocos, né? A gente define a interseção... como é? A gente define a interseção como um ponto onde pelo menos duas estradas diferentes se intersectam. Bom, sua casa está localizada em um desses blocos. Hoje você precisa visitar a universidade, que está localizada em algum bloco, pode ser no mesmo ou em outros. E aí, alguns steps, né, em alguns passos, você meio que troca de bloco. Então, você sai de um bloco que você estava e passa para outro, e aí você vai meio que cruzar uma estrada, né? Acho que tem um desenhozinho aqui, bonitinho. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas estradas, e aí essas duas estradas dividem o plano em quatro blocos, né? Você está aqui no ponto A, você quer ir para o ponto B, e aí, bom, é basicamente isso, né? Voltando aqui para a questão. Bom, em cada passo, né, você pode passar de um bloco para o outro. Se o comprimento da borda for não zero, né? Então, em particular, você não pode cruzar blocos no interseção. Você precisa, assim, por exemplo, você não poderia cruzar o bloco aqui nesse ponto, que é a interseção entre as retas. Você não poderia ir desse bloco amarelo para o bloco vermelho direto. Você teve que passar por um tamanho contínuo, né? Um tamanho positivo de estrada. Então, ou indo para o laranja ou vermelho, ou indo do verde para o vermelho. E aí, bom, basicamente ele quer que você determine a quantidade mínima de passos que você vai precisar realizar, né? Então, a quantidade mínima de blocos que você vai precisar pular para sair do ponto A e chegar no ponto B. É basicamente essa questão, né? Então, ele vai te dar o ponto A e o ponto B, x1, x2, y2, e vai te dar N estradas. E aí, cada estrada é um ABC para representar essa reta aqui. E aí tem alguns exemplos aqui, basicamente, como eu tinha falado, né? Aqui duas retas, eu dividi o coisa em quatro blocos. Ele pode ir do amarelo para o verde, do verde para o vermelho, a resposta é 2. E aqui a gente tem uma coisa um pouco parecida, só que agora a gente adicionou uma terceira reta, que está aqui por fora, e aí ela criou mais alguns blocos, né? Então aqui a gente tem 4, 5, 6, 7 blocos agora. Só que a resposta continua a mesma, né? Eu ainda consigo ir do verde para o amarelo, do verde para o azul, do azul para o vermelho. E aí, bom, preciso resolver a questão, né? Eu preciso saber a quantidade de blocos que ele precisa pular. Alguém tem alguma ideia principal aí? Deixa eu apagar isso aqui enquanto isso. Alguém tem uma ideia para resolver o problema? Vou resumir aqui para quem não entendeu, né? Basicamente, a gente tem dois pontos. E aí ele vai te dar várias retas, sei lá. Essas retas podem estar de várias formas. E aí, isso aqui vai subdividir em regiões, né? Então, por exemplo, isso daqui vai ser uma região.
Isso aqui vai ser outra região. Isso aqui vai ser outra região. E aí, basicamente, ele quer quantas regiões ele tem que pular, né? Então, aqui uma, duas, três regiões, talvez seja três a resposta, para chegar de um ponto ao outro. Essa questão é mais difícil, mas a solução é simples. Então, acho que a ideia é mais tentar pensar mesmo em ideias de como resolver o problema, de como abordar o problema. Acho que é três mesmo a resposta para esse problema aqui em específico. Bom, como ninguém tá conseguindo pensar nada, acho que dá para dar algumas dicas. Normalmente esses problemas dá para você começar pensando pequeno, e aí pensando pequeno você consegue ter algumas ideias e isso transforma, às vezes você consegue chegar na solução final, ou pensando dessa forma. Mas basicamente, acho que dá para perceber, por exemplo, tentando colocar só uma reta. Tem os dois pontos, e o Rodrigo falou aí, uma pilha de passos resolvendo com o produto vetorial. Como seria essa pilha de passos? Você fala como exatamente seria isso? Bom, eu acho que talvez você esteja pensando numa coisa um pouco parecida com o que a gente vai fazer, mas basicamente, né, voltando para aquela ideia de tentar adicionar só uma reta. Acho que dá para tentar meio que você desenha os dois pontos e aí tenta desenhar várias retas, né? Então, por exemplo, essa reta daqui, ela não, ela não criou nenhuma dificuldade, né? Ela não criou mais nenhum um pulo, né, para você fazer. Então, essa reta daqui, ela não vai incrementar em nada a nossa resposta, né? Então, por exemplo, essa reta daqui não vai incrementar em nada. Agora, se você desenha uma reta entre os dois pontos, você está necessariamente dividindo, né, o plano em duas regiões. E aí, necessariamente, como um ponto está no lado e outro ponto está do outro, necessariamente agora você vai ter que fazer um pulo, né? Então, talvez dê para imaginar algo como essas retas que cortam, que passam pelo meio dos dois pontos, elas incrementam a resposta, né? Então, elas aumentam a resposta de alguma forma. Eu vou ter que fazer um pulo a mais. E aí, essa ideia é interessante. E aí, quando você começar a adicionar muitas retas, acho que começa a ficar um pouco mais visível que realmente essas retas que você adiciona fora entre os dois pontos, né, que não está entre os dois pontos, elas não vão ajudar muito, então dá para você realmente considerar elas. E aí você começa a pensar só nas retas que passam aqui por dentro, né? E aí uma coisa interessante de pensar é como você não pode passar pela interseção entre elas. Isso é uma coisa importante da questão, né? Então, por exemplo, eu não poderia passar desse aqui para esse. Eu teria necessariamente que passar desse aqui para esse bloco aqui, desse aqui para esse, enfim. Eu não posso passar entre as interseções, né? Então, eu não posso pular duas retas dessa de uma vez. Fica claro isso? Meio que eu tenho necessariamente que passar por uma reta para depois passar por outra reta. E aí, bom, acho que com essa ideia da interseção, né, eu não posso passar na interseção, acho que fica claro que eu posso pensar em todas essas retas que passam no meio individualmente, né? Então, eu necessariamente tenho que pular a reta
não posso pular duas retas de uma vez, então, como elas estão dispostas, não importa muito para a gente, né? A gente pode realmente subdividir o problema em analisa cada reta separadamente, e aí, bom, essa reta daqui eu vou ter que fazer um pulo, né? Então, eu incremento a resposta. Sei lá, agora a resposta é 1. E aí, bom, eu vou tirar essa reta aqui, agora eu vou analisar essa outra reta aqui, que também corta. Eu vou ter necessariamente que fazer um pulo aqui, né? Então eu incremento também a resposta, agora a resposta vai para 2. E aí a resposta final do problema, ela é basicamente verificar a quantidade de retas que cortam esse meio entre os dois pontos, né? Que passam entre os dois pontos. Acho que essa ideia mais difícil do problema, né? É conseguir enxergar que retas que não passam pelos dois pontos não vão fazer diferença na resposta. E as retas que passam pelo meio, eu consigo separar elas, né? Eu consigo olhar isso individualmente, eu consigo olhar cada reta individualmente, justamente porque necessariamente eu preciso pular elas individualmente. Eu não posso pular duas de uma vez, eu não posso pular na interseção. E aí, o problema passa a ser, né? Olha a reta, vê se ela está no meio dos dois pontos, se tiver, incrementa a resposta. E aí dá para ver aqui no exemplo, que fica um pouco, dá para verificar isso também, né? Porque aqui a gente tem duas retas que cruzam os dois pontos, e aqui também a gente tem duas retas que cruzam os dois pontos, né? Essa terceira aqui não faz diferença. E aí a resposta é 2 para os dois valores. E a gente reduziu o problema, basicamente, esses pontos estão do mesmo lado de uma reta, então essa reta passa pelo meio, quer dizer que um está para a esquerda, outro está para a direita, né? Se eu tiver aqui essa reta aqui, os dois pontos estão ou para a direita, ou então os dois pontos estão para a esquerda, enfim. Não importa muito se é a direita ou a esquerda, só importa que estão em locais diferentes. A gente consegue dizer, né, se essa reta está no meio dos dois pontos. E aí eu trouxe essa questão aqui também, justamente por dar essa ideia de posição da reta, né, em relação a pontos, mas essa ideia é um pouco diferente do que a gente aprendeu agora com o produto vetorial, porque ela não vai dar dois pontos para a gente, né? Então, vai ser um pouco mais complicado de gerar um vetor para essa reta. O que é mais interessante fazer aqui é justamente utilizar diretamente essa fórmula. E aí, bom, como o nosso tempo está um pouco apertado, eu vou só mostrar o código que eu fiz. E, bom, eu não vou utilizar de produto vetorial aqui, mas você poderia, por exemplo, transformar essa equação da reta, que é ax mais b, ax mais by mais c igual a zero, no vetor, por exemplo. Você poderia fazer essa modificação e aí utilizar produto vetorial da forma que você quisesse. Mas aqui a gente vai utilizar diretamente a fórmula, né? E aí o que eu digo aqui para vocês é que, bom, aqui eu vou basicamente colocar o ponto que eu quero na fórmula. Então, antes era ax mais by mais c igual a zero, essa é a fórmula da reta. Então, eu vou colocar a mais o x do ponto, mais b vezes o y do ponto, mais c. Thiago, você se mutou. Opa, voltei. Isso foi recente? Foi, né? Foi tipo agora. Top. Bom, basicamente a gente vai jogar o ponto nessa fórmula, e aí se esse valor aqui ele retornar um valor maior que zero, quer dizer que ela está de um lado. Se retornar um valor menor que zero, quer dizer que está do outro. E aí não importa exatamente aonde só importa se está em lados diferentes. Então eu só checo nesses booleanos se são maior que zero, né? Se for diferente, eu incremento a resposta. E aí essa fórmula aqui a gente consegue dizer que a gente consegue esse resultado aqui para dizer que se está de um lado ou do outro da reta, justamente porque esse valor inteiro que a gente vai retornar aqui vai ser juntado com C, vai ser um coeficiente que diz para a gente onde a reta bate no eixo Y. E, bom, se isso tiver positivo, quer dizer que a reta tá o ponto vai estar acima ou abaixo, ou de um lado ou do outro da reta. Enfim, acho que dá para explicar isso na aula de dúvida, se alguém tiver algum problema com essa utilização da fórmula da reta. E aí o José aqui acabou de perguntar, mas o que a fórmula da reta tem a ver com o produto vetorial? Por exemplo, aqui ele vai dar os coeficientes da reta, né? Então, A, B e C. Mas eu, por exemplo, poderia pensar nessa reta como se fosse dois pontos. E aí, tendo
poderia criar um vetor aqui, né? E fazer um produto vetorial com um outro ponto, né? Então, se eu tenho 2 pontos, se o produto vetorial dessa reta aqui, desse A aqui, com C for positivo e do A com B for negativo, quer dizer que eles estão lá diferentes, né? Essa poderia ser uma abordagem, mas você teria que gerar esse vetor aqui e o código fica um pouco mais difícil. Se ele te desse 2 pontos, em vez dos coeficientes da reta, seria mais fácil usar o produto vetorial, porque é só criar o vetor de uma vez, né? Mas ali na questão, ele passa os coeficientes. Bom, enfim. Acho que eu vou tentar falar rapidinho de polígonos, e aí acho que polígono tem uma coisa interessante que é a questão da área, do cálculo da área, né, de como eu utilizo de produto vetorial para calcular a área de polígonos. Mas, bom, passando rapidinho, a gente tem algumas definições, algumas classificações de polígonos, né? A gente tem polígonos complexos e simples. Dentro dos simples, a gente tem os não convexos e os convexos. Dentro dos convexos, a gente tem os regulares. E aí, acho que dá para eu copiar isso aqui pro Miro. Os complexos, os simples, eles são polígonos que não têm interseção, né? As arestas não se interceptam, então algo assim seria um polígono simples, algo assim também seria um polígono simples. Um polígono complexo, ele tem interseção entre as arestas, né? Então seria algo do tipo, que é um pouco mais complicado de pensar e de analisar. Enfim, a gente não se depara muito com isso aqui na geometria computacional para os problemas de maratona. A gente tem os polígonos simples, como eu disse, eles são classificados em não convexos e convexos. Os convexos são aqueles que não têm nenhuma concavidade, né, para dentro. E aí a gente tem que os não convexos têm ele pode ter essa concavidade. E a definição mais formal é que no convexo, se você pega 2 pontos e traça um segmento de reta entre eles, esse segmento de reta necessariamente está dentro do polígono. E isso não acontece necessariamente para o polígono não convexo, né? Então, pode ser que esse segmento de reta aqui saia do polígono e volte para encontrar no outro ponto. Isso aqui informa para a gente que esse polígono é não convexo. Trabalhar com polígonos não convexos é muito difícil na geometria computacional, né? Normalmente, o que a galera tenta fazer é reduzir isso aqui a vários polígonos convexos, que aí a gente consegue trabalhar de forma melhor, né? A gente vê pouco problema disso aqui. A gente vai conseguir resolver a área desse polígono com a mesma forma que a gente vai utilizar, mas basicamente o que a gente vê mais na maratona mesmo são polígonos convexos, que eles têm algumas propriedades muito interessantes e são fáceis de trabalhar. E dentro dos polígonos convexos a gente tem os regulares, né, que são basicamente aqueles que têm a quantidade de lados, o tamanho dos lados iguais e os ângulos iguais, né? Então, um quadrado, por exemplo, ou um triângulo equilátero são exemplos de polígonos regulares. E aí, bom, um problema que eu vou trazer aqui é o cálculo da área de polígonos. Então, eu vou te dar um polígono qualquer. E aí, bom, eu vou basicamente tirar os pontos dele, né, os vértices dele, que é como a gente representa os polígonos na geometria computacional. E, basicamente, o que é legal é que, como a gente está trabalhando com estruturas, a gente representa o polígono como vetor de pontos, né? A gente consegue fazer isso, justamente porque a gente está utilizando essa estrutura. E fica bem fácil de manipular. Você pode inserir um ponto no polígono, ou retirar, ou ver quantos tem, iterar por eles. Enfim, essa abordagem de objetos também ajuda aqui, né, a gente. Mas, bom, basicamente eu vou te dar uma lista de pontos, né? P1, P2, P3. E aí eu vou pedir para você calcular a área desse polígono. E não precisa ser um polígono convexo. Pode ser um polígono não convexo também. Então pode ser uma coisa meio bizarra, assim, tipo... enfim, e aí eu só te dou os pontos e falo, calcula a área aí. E isso é um problema conhecido na maratona, né? Inclusive, foi um problema que caiu na maratona do Anibal, que é a questão, o problema L, que eu vou até mostrar também o código como eu resolvi. Esse problema aqui era um pouco mais fácil, né? Porque você pode só fazer um for, enfim, não vou entrar nos detalhes. Mas a abordagem que a gente vai utilizar para calcular a área de polígonos quaisquer, que pode ter uma estrutura meio diferente, enfim, a gente vai utilizar do produto vetorial, de novo, né?
E a propriedade do produto vetorial que a gente vai utilizar é justamente aquele fato de que se eu pego dois vetores, A e B, e eu pego o produto vetorial desses dois vetores, né, que é A vezes B, ó, A produto vetorial B, eu estou basicamente pegando essa área desse paralelogramo, né, como eu tinha dito. Então, essa área daqui, ela é basicamente o valor escalar desse produto vetorial, né? Como diz, o produto vetorial é um vetor perpendicular a todos. Esse módulo aqui tem tamanho A, produto vetorial B. E aí, esse A, produto vetorial B é justamente essa área. E aí, bom, como eu disse, uma coisa interessante é que a gente pode calcular metade dessa área. Então, a gente pode calcular a área sobre 2. E isso vai dar a área do triângulo entre esses vetores, né? E aí, uma coisa interessantíssima de a gente conseguir saber a área de vetores de forma rápida é que eu posso basicamente dividir o polígono em triângulos, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo de um polígono convexo, que é um pouco mais fácil de visualizar, mas a gente vai ver que essa abordagem também funciona para polígono não convexos. Mas basicamente, né, eu vou fixar um ponto. Normalmente a gente fixa o ponto zero, só porque é mais fácil mesmo. Não importa muito qual ponto você vai fixar. A gente vai fixar um ponto. E aí, a partir desse ponto, eu vou fazer um for, né, pelos outros pontos do vetor, e eu vou basicamente calculando essa área do triângulo entre pontos adjacentes. Então, eu olho para dois pontos adjacentes, né, então esse aqui vai ser o i-1 e o ponto i, e eu vou calcular essa área daqui, né, desse triângulo, justamente usando o produto vetorial, né, eu vou fazer P de i menos P de zero, que vai ser esse vetor aqui. Eu vou fazer isso daqui, produto vetorial com P de menos 1, menos P de 0, que é esse vetor aqui. E aí eu vou dividir isso tudo por 2, né? Para ter a área só desse triângulo aqui, não desse paralelogramo todo aqui. Bom, enfim. Eu vou utilizar essa abordagem, e aí com o for, eu vou basicamente passar por todos os triângulos, né? Então, quando acabar com esse triângulo aqui, eu posso passar para o próximo. E aí eu vou calcular a área dessa forma. Chegar no final do vetor, né? Esse triângulo aqui. E aí isso fica bem fácil de fazer com o produto vetorial. O nosso maior problema agora são os polígonos não convexos, porque eles têm uma estrutura relativamente estranha. Então, essa ideia que a gente estava falando agora de... Acho que eu até desenhei aqui uns prontos. Desenho. Aqui é a mesma coisa, né? Pega um ponto qualquer e faz o produto vetorial. Aqui a gente vai utilizar a mesma abordagem, e eu vou te explicar por que aquela abordagem que parecia simples no produto, no polígono convexo, e teoricamente não funcionaria aqui, e funciona. Vou começar olhando para esse ponto aqui, fixando esse ponto, e aí eu vou calcular essa área daqui, e aqui. Essa área daqui realmente é a área do polígono, né? Então a gente não vai ter muito problema com ela. A segunda área é essa daqui. Ela também é uma área totalmente contida no polígono, então a gente não tem muito problema. O problema começa quando a gente for olhar para esse ponto aqui, né? Porque a gente vai calcular essa área aqui. E essa área daqui, uma coisa muito estranha dela é que ela faz interseção com a área que a gente já calculou. Então ela está calculando essa área aqui em dobro. E ela também está calculando uma área que nem era para calcular, que está fora do polígono. Isso parece muito estranho, isso parece que não vai funcionar e que está atrapalhando o programa, né? Mas a gente vai ver que isso aqui, o cálculo dessa área é justamente o que faz com que a gente consiga calcular a área do polígono inteiro. E eu falo isso porque a gente estava fazendo isso de uma maneira anti-horária, né? Então, todas essas áreas que a gente estava calculando eram positivas, né? Esse ponto daqui sempre vinha antes desse ponto daqui em relação ao sentido anti-horário. Só que agora o que acontece é que, como a gente tem essa concavidade aqui para dentro,
esse ponto daqui, ele tá vindo depois desse ponto daqui, né, em relação ao sentido anti-horário. E o que acontece é que, na verdade, essa área que a gente está calculando, ela vai ser negativa. Então, na verdade, a gente está retirando essa área, se você considerar o sinal, né, do produto vetorial que ele está te retornando. Você está retirando essa área. Então, é como se você estivesse deixando negativo isso aqui e deixando negativo isso aqui. E aí, por que isso é interessante? Olha, porque no próximo cálculo de produto vetorial que eu for fazer, eu vou estar pegando essa parte aqui do polígono. Né? Eu vou estar calculando esse triângulo maiorzão aqui, gigante. E aí, repara que esse triângulozão gigante, ele está calculando essa área aqui que eu já tinha calculado aqui, nesse triângulo menor, mas que eu tirei com aquela área negativa. Então, essa área aqui estava faltando e ela incluiu. E essa área daqui que estava de fora, que não era para incluir, eu já tinha subtraído essa área, né, naquele último produto vetorial. Então, basicamente, essa área que era negativa, que a gente estava subtraindo, né, da nossa resposta, ela está sendo totalmente considerada agora. E aí, por isso que esse mesmo algoritmo que a gente resolve aqui para a área do polígono convexo, ela também funciona aqui para o polígono convexo. E aí dá para mostrar o código aqui rapidinho, que é uma questão do CSS também. Basicamente, ele te dá um polígono, né? E te pede a área dele. E esse polígono pode ser convexo ou não. Então, aquele mesmo problema que a gente tinha, né? E aqui eu utilizei daquele mesmo structure que a gente criou. E criei uma função área. E essa área vai retornar para a gente, claro, a área, né? E vai receber um vetor de pontos, que vai representar o polígono em si. E é basicamente o que eu estou fazendo, né? Inicializa a resposta como 0. Nessa questão em específico, ele pede o dobro da área. Então, na verdade, quando eu estava fazendo esse coisa do triângulo aqui, eu estava pegando o produto vetorial de A com B e dividindo por 2. Mas eu nem vou precisar, porque no final ele pede só o dobro da área, então eu vou só fazer o produto vetorial normal. Que está aqui, né? Basicamente, eu fixo o P0 como referência e faço o produto vetorial do PI P0, PI menos 1 P0. E aí eu mostro o absoluto desse valor só para não fazer diferença se eu percorro os pontos no sentido horário ou anti-horário. Dependendo de qual sentido você for percorrer, essa área vai dar ou positiva ou negativa, mas o módulo da área vai ser realmente a área do polígono inteiro. E, bom, eu tinha mais algumas questões para resolver. Infelizmente não deu tempo de resolver tudo. Cadê o... Tá aqui. Infelizmente não deu tempo de resolver tudo. Eu acho que talvez dê para começar a próxima aula falando um pouco sobre essas questões que faltaram e talvez passar isso na aula de exercícios, né? Mas, bom, acho que pelo menos deu para falar do básico de geometria computacional. Essa ideia de utilizar produto vetorial, ela é muito útil. A gente não utilizou muito o produto escalar, mas o produto escalar também tem sua utilidade. E aí, por exemplo, essa questão que eu botei aqui que a gente iria resolver no final, ela é a questão 2500, que teoricamente é muito difícil. E você tem aqui uma coisa meio complicada de você ter esse olho aqui olhando para essas montanhas, e ele quer saber o perímetro dessas montanhas que não é observada pelo olho, né? Então, a gente teria uma coisa aqui, né? Esse perímetro aqui todo ele vai ser observado pelo olho, esse perímetro todo também vai ser observado, esse aqui é a mesma coisa, só que aqui, o que acontece é que essa própria montanha começa a fazer uma sombra aqui, né? Então, essa área daqui, que está tampada pela montanha, eu não iria considerar na resposta, né? Eu só iria considerar essa área daqui, partindo aqui de cima. E aí parece um problema muito complicado de geometria computacional, mas a solução, ela só usa produto vetorial. Eu utilizo o produto vetorial, a solução inteira. E é uma coisa simples, é uma operação simples que a gente aprendeu aqui e que pode ter umas aplicações bem complicadas, que resolvem problemas bem complicados. Esse é um deles.
E acho que o último problema que eu não mostrei é esse problema do CF aqui, que é basicamente é um problema muito simples de se entender o problema, né? Só que a sua solução na sua cabeça ela é muito abstrata para você implementar ela. E aí a dificuldade da questão é justamente você trazer uma solução abstrata para o seu programa, né? E existem várias formas de resolver essa questão. Você pode usar a complexidade da forma que você quiser, porque são pouquinhos pontos, então a complexidade de qualquer algoritmo aí quase passa. Mas e aí fica ao seu cargo, né, de conseguir criar uma solução que resolva, que você consiga implementar e resolva o problema de qualquer forma que você conseguir. E aí eu não vou dar spoiler porque talvez a gente consiga mostrar ela, mas bom, dá para reduzir esse problema a um problema bem diferente e que usa muito usa poder computacional abrangente só para o código ficar pequeno. Então, isso são coisas legais da geometria também. O olho é fixo ali no cantinho ou depende do input? O olho é fixo. Ele fica h de distância acima do último ponto que ele te dá. E aí você só precisa realmente calcular a distância que fica observável pelo olho, né? A questão de hobbits aí andando lá em Mordor. A questão bem legal. Bom, acho que esse era o mais básico de geometria que eu tinha para mostrar. Eu falei mais de estruturas mais básicas, né? De como representar um ponto, como representar algumas coisas mais simples. Falei de operações muito clássicas na geometria, que são o produto vetorial e o produto escalar. E aí, na próxima aula, a gente vai começar realmente a falar de algoritmos de geometria, né? Como esses algoritmos vão utilizar dessas estruturas de propriedades e operações que eu falei. E, bom, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Eu acho que já está no finalzinho da aula. Não tenho mais muito o que falar, não.